Olá pessoal, então vamos discutir sobre a questão da importância do outro para a reflexão ética. Inicialmente, trazemos a questão do porquê discutir ética. Devemos discutir ética? Quando falamos de ética, nós temos em vista a busca de querer ser melhor, a melhor forma possível. E embora a resposta esteja aberta, ou seja, não existe uma única resposta, mas é importante o questionamento, a reflexão, para nos tornarmos seres humanos melhores, nos tornarmos cidadãos melhores, profissionais melhores, para que possamos, de fato, atingir em todos os segmentos da nossa vida o melhor possível, o máximo de excelência, como diriam os gregos. Mas quando falamos de ética, para trazer essa reflexão, nós perguntamos qual que é o pressuposto indispensável para falar de ética. O pressuposto indispensável para falar de ética está no outro, porque nós, como seres sociais, nós estamos sempre na relação com outros e temos o desafio de sermos compreensivos, tolerantes. Aliás, o ideal seria justamente termos o princípio da alteridade, que é a capacidade de colocar-se, de pensar-se no outro. Mas nem sempre conseguimos ser desta forma. Então podemos ter uma posição mediana, que seria a tolerância. Outro desafio é ser sensível aos desafios que nos rodeiam, perceber os dilemas éticos da atualidade. Então o desafio do reconhecimento do outro se apresenta como o pressuposto básico para falarmos de ética. Mas disso vem uma questão: quem é o outro? Sobre isso, o autor Leonardo Boff, ele diz o seguinte, que o outro pode ser qualquer um que se apresenta a nós. Pode ser um familiar, um amigo, pode ser o inimigo, pode ser um trabalhador, pode ser alguém com HIV positivo, pode ser o meio ambiente, os animais, o planeta Terra, porque, segundo Leonardo Boff, não basta falarmos apenas do ser humano quando vamos discutir ética, pois devemos considerar o fato que todos os seres se influenciam e o fato que nós somos responsáveis. Pois, como diz ele, existe uma interdependência de todos com todos. Tudo está relacionado. Ninguém vive fora da relação. Então, quando falamos do outro, pressupomos, de fato, muitos desafios. Porque vem justamente nesse debate, vem a questão da responsabilidade para com o meio ambiente, da responsabilidade com os animais, a ética animal para com os animais, a ética para com outros seres humanos que pensam de maneira diferente de nós, que têm uma perspectiva distinta da nossa. O nosso desafio é justamente olhar para esse outro. E somente diante do outro é que podemos falar de ética. Do contrário, não há como discutirmos ética. A ética pressupõe os diferentes tipos de outro. É um princípio básico. Pois nós, como seres humanos, temos, de fato, em toda essa discussão na relação com o outro, várias dimensões, entre elas a dimensão moral. O que consiste essa dimensão moral? Essa dimensão moral, ela está ligada justamente ao fato que nós, como seres sociais, como seres de relações, buscamos conviver, buscamos nos adaptar e socialmente aprendemos muitas regras, padrões, valores que nos dizem o certo, o errado. Muitas vezes nós não questionamos. E o desafio que a ética se propõe é justamente essa reflexão sobre esses princípios, sobre esses valores. Nós temos o desafio justamente de considerar a dimensão moral, a dimensão do nosso cotidiano. Colocar como ponto de questionamento. Por esse motivo, podemos falar que a ética, ela sempre está relacionada com discussões que vão permear o universo da filosofia, da sociologia, da antropologia, porque justamente, enfim, o universo de todas as ciências humanas.
Tá? Então, ou seja, a ética ela se apresenta para nós. Então, e se apresenta de maneira como desafio. E o nosso desafio atual está no fato que nós construímos um modelo social aonde nós colocamos o outro, o grau de importância do outro, sob o princípio da utilidade. Isto é, consideramos importante se é útil para nós, o que significa uma redução da condição de dignidade humana. O nosso desafio é justamente resgatar o valor da vida, o valor da dignidade humana. Nosso desafio é olhar para a natureza não simplesmente pensando como uma utilidade. Nosso desafio é olhar para outro ser humano, mas não pensando apenas como uma utilidade, mas considerando como uma dignidade em si mesma, como diria o filósofo Immanuel Kant. Kant dizia o seguinte, que o ser humano é uma dignidade em si. Nunca poderá ser usado como meio, nunca poderá ser pensado como utilidade. Eis o nosso desafio. Um dos desafios ao falarmos de ética. É um deles. Então, dessa forma, nós estamos problematizando, vamos discutir durante o componente as questões das concepções do ser humano. Quando se discute a concepção do ser humano, você entra nessa discussão filosófica e sociológica. Poderíamos citar como exemplo o fato da concepção de ser humano lá no período medieval, onde nós vimos o ser humano como atrelado à divindade, atrelado a Deus, e a busca desse ser humano para a salvação de sua alma. Quando chega no período moderno, nós já temos uma concepção de ser humano distinta. O ser humano se vê como um senhor da natureza, como um ser capaz de dominar, capaz de conhecer, um ser humano que, tendo o método adequado, poderia chegar ao conhecimento. E o conhecimento, nesse sentido, seria uma forma de poder. Como diz Francis Bacon, conhecimento é poder, saber é poder. Então são concepções de seres humanos que se coloca como desafio para nós. E nesses desafios, quando nós falamos, nós devemos considerar o fato que, quando falamos do conhecimento, quando falamos da universidade, nós temos o desafio de considerar o fato que todo conhecimento ele tem uma questão ou está ligado ao universo social, está ligado à responsabilidade. Todo conhecimento implica nisso, ou seja, implica uma reflexão sobre como vamos utilizar esse conhecimento científico, quais são os elementos quais são os valores morais e éticos indispensáveis para a sociedade, para o profissional, em qualquer área. Ou seja, são elementos, discussões que, quando falamos da formação de pessoas, devem ser levados em consideração. O princípio principal, como diria Levinas, que Levinas tem uma visão, um filósofo, Emmanuel Levinas, dizia que a filosofia primeira deveria ser considerada a ética, porque devemos considerar a nossa responsabilidade enquanto indivíduos em relação com os outros, com as pessoas, enquanto profissionais, como cidadãos. Então, nesse sentido, ao buscar a formação de indivíduos, nós temos o desafio de trazer essa reflexão ética sobre a sociedade, sobre os princípios fundamentais. Outra questão importante é sobre a utilização do conhecimento. Como vamos utilizar o conhecimento? Quais são as implicações éticas? Podemos citar o exemplo da bomba atômica. Houve conhecimento científico implicado e também há uma responsabilidade ética a ser pensada. E aí virão vários dilemas para nós discutirmos. E para auxiliar nesse debate, nós vamos trazer dois filósofos aqui, que é o Joel Biermann e o Emmanuel Levinas. Joel Biermann, ele traz uma discussão que é bastante interessante, que começa com a problematização do sujeito moderno. O sujeito moderno é visto como um indivíduo centrado em si mesmo, que pensa apenas para si, para sua autossatisfação, até dá-se um nome disso, de uma filosofia logocêntrica, logos de razão, cêntrica, razão no centro, e aqui no caso o ser humano que estaria no centro. E nesse questionamento que
Biermann e Levinas o fazem, que os dois, inclusive, problematizam a filosofia moderna, eles problematizam o conceito de sujeito moderno, o sujeito do eu pensante cartesiano. Eu penso, logo existo. Eu tenho conhecimento, eu posso dominar a natureza. Basta um método adequado. A centralidade do indivíduo. Esses são questionamentos que os dois filósofos farão. Então, ou seja, o que há de comum entre Levinas e o filósofo Biermann é o fato de que questionam a centralidade do sujeito moderno, pois a modernidade colocou o sujeito moderno em primeiro lugar. E nós também colocamos a questão da ontologia em primeiro lugar. O que vem a ser a ontologia? A ontologia é um ramo da filosofia onde vai tratar sobre a teoria do conhecimento, ou melhor dizendo, o estudo do ser. E o que propõem os dois filósofos? Os dois filósofos propõem o conceito de alteridade como uma forma de superarmos justamente essa visão egocêntrica. Biermann, nesse sentido, ele chega ao ponto de dizer que a visão egocêntrica, ou logocêntrica, ela chegou a um ponto aonde o eu, ele se coloca em primeiro lugar. E ele se coloca como objeto de realização dos seus desejos narcísicos. Ou seja, até se você lembrar um pouquinho do mito de Narciso, Narciso é aquele indivíduo na mitologia grega que se admirou muito com a sua própria imagem, que ao olhar para o lago e ao vê-la, acabou caindo nas águas do rio e se afogando. O homem moderno, ao ver Biermann, é aquele sujeito que olha para as águas, para si mesmo, e se afoga em si mesmo, deixando o outro de lado, buscando satisfazer os seus próprios desejos. Nós pensamos muito mais em nós mesmos. Nós estamos muito ligados à uma construção da subjetividade que valoriza muitos princípios narcisistas. E o que impede, o que impossibilita de pensar na diferença, de pensar no outro, de ir além de si mesmo, de colocar o outro como ponto de reflexão. Nós deixamos o outro de lado. Nós pensamos no outro somente se ele for utilizado como meio para alguma coisa, ou melhor dizendo, para a nossa satisfação, o que se torna um problema. E no mesmo sentido, o filósofo Emmanuel Levinas, ele traz toda a discussão e traz a questão da ética da autoridade como princípio para superar justamente esse dualismo entre a questão do indivíduo, do conhecimento, que nós colocamos hoje. Para ele, a filosofia primeira, como já falei anteriormente, deve ser a ética. A ética deve vir em primeiro lugar, e depois a teoria do conhecimento, depois a técnica, depois o conhecimento científico. Porque o conhecimento científico deve servir à humanidade. Por isso devemos considerar primeiro a dignidade humana, e depois poderemos utilizar justamente a evolução tecnológica em favor dessa dignidade. Então, o nosso desafio que se apresenta é perceber a alteridade do outro, perceber a responsabilidade do eu diante do outro, como a construção da nossa subjetividade. Que para Levinas, nós nos construímos na relação com os outros. Nós não nos construímos a partir de nós mesmos, como pensaram os filósofos modernos. É na relação com os outros que nos definimos quem somos. É na relação que nós temos com o outro no trabalho, é na relação no dia a dia, na universidade, no contexto familiar. É na relação com os outros que vamos nos definir quem somos. E muitas vezes nós ignoramos o outro. E por isso nós ignoramos o rosto do outro, negamos a subjetividade do outro. Inclusive, nós rotulamos. Nós temos o hábito de buscar definir, fazer juízo sobre os outros, o que constitui, ao ver de Levinas, uma forma de violência, chamada violência simbólica ou subjetiva, porque nós julgamos o outro sem conhecer, determinamos o outro de acordo com os nossos princípios, de acordo com os nossos paradigmas, de acordo com a nossa cara conceitual, e deixamos de valorizar, de considerar a nossa responsabilidade diante do outro. Porque a nossa construção como seres humanos, está na relação com o outro. E esse é um imperativo básico da ética de Levinas. Se nós olharmos
A ética de Levinas, ela coloca um desafio muito grande. Ou seja, eu, enquanto sujeito, sou o resultado das minhas relações. Eu me defino pela qualidade das minhas relações que tenho com os outros. E por isso tenho que olhar com alteridade. Me colocar não só na relação com o outro, mas me pensar e agir na relação com o outro com responsabilidade. E aí sim estarei agindo de maneira a partir do princípio da alteridade. Eis o nosso grande desafio nos nossos tempos modernos, diria Levinas. Aqui são alguns dos princípios desses dois filósofos que servem para nós pensarmos, para nós discutirmos. Em qualquer caso de dúvida sobre o conteúdo, sobre os conceitos presentes, questione, utilize o tira-dúvidas. Até uma próxima, pessoal!